Programa Sim, a Vida está de volta. Olha, o programa hoje está tocando uns temas aqui fortes, mas não tira a criança da sala não, porque são temas que levam à conscientização. Para falar sobre esse tema, nós estamos aqui com a doutora Ana Paula Cerqueiro, médica veterinária e atuante no Provida no Rio de Janeiro. Ana, foi muito forte o bloco anterior, você falava, se emocionou, é claro, nós aqui nos emocionamos desse atendimento, dessas crianças gêmeas que nasceram, viveram pouco e o pai disse que valeu a pena, né, esse amor de pai. Nós estamos falando de vida, Ana. O aborto, como que ele é feito o aborto? Porque a gente fala de aborto, parece alguma coisa meio assim, nas nuvens. Realmente, o que é um aborto? Como que ele é feito? Métodos de aborto? O aborto é uma tortura feita com a criança. Eu sempre resumo, quando eu não tenho muito tempo de falar com a mulher durante o atendimento, eu resumo o seguinte, que a gente sabe que seu filho vai morrer. Ou ele vai morrer esquartejado, queimado, arrancado aos pedaços vivos de você. A gente vai ver algumas imagens aqui, enquanto você vai falando, vão aparecer algumas imagens que vai relacionar isso que você está dizendo. Quando eu não tenho tempo de falar, conseguir esclarecer cada método, eu resumo assim, o bebê morre ou queimado, ou esquartejado, ou arrancado vivo da mãe. Mas quando eu posso, eu falo dos métodos, né? Então tem o método por sucção, curetagem, a microcesárea e o envenenamento salino. São os 4 métodos. Eu vou então demonstrar aqui nesse bebezinho de 3 meses. Você segura para mim? Então, esse é um bebezinho com 3 meses, tamanho verdadeiro. E aqui em volta temos o útero, as trompas e os ovários, né? E o canal cervical. O aborteiro, eu vou explicar para vocês exatamente como eu explico no atendimento, né? O aborteiro, ele força a cérvix, porque naturalmente a cérvix está fechada para poder proteger o bebê. Tem mulheres que normalmente quando tem algum problema na cérvix é feita a cerclagem. A cerclagem é feita exatamente aqui, é dado um nó para que a mulher não perca o bebê. Tudo para salvar a vida do bebê. Então, durante o aborto, essa parte anatômica da mulher é forçada com o bico de pato, né? Ele introduz o bico de pato, abre, e introduz 7 instrumentos em diferentes momentos para poder perfurar, para poder romper as 7 camadas que protegem o bebê. Então, ele introduz o primeiro instrumento, tira o segundo instrumento, tira o terceiro, até chegar no bebê. Então, ele perfura, né? Esses instrumentos, eles são perfurocortantes. Por maior habilidade que o aborteiro tenha, porque ele é um médico assassino, mas ele é médico, né? Por mais habilidade que ele tem, ele pode, sem querer, romper por dentro da mulher, no endométrio, que é o tapete que protege, né? Por que ele pode mover? Porque o bebê não está parado dentro da mulher. Tem um bebê com 170 batimentos por minuto, 200 batimentos por minuto, então ele está tentando se proteger, se mexendo, né? Tem algo tentando agredi-lo, né? E ele está tentando se defender. Então, por isso que acontecem os erros do médico lancetar a mulher por dentro. No caso, não só a criança vai sofrer, como essa mulher vai ter um problema sério no seu útero. Isso. Você imagina um instrumento perfurocortante na mão de um médico habilidoso, assassino, porém habilidoso, e esse instrumento podendo penetrar no endométrio, a mulher perde todo o sangue dela em 2 segundos. Aqui o médico faz uma hemorragia na mulher. E a criança nesse método? O que acontece com a criança? A criança é esquartejada no método da sucção, né? Da sucção ela não é esquartejada, na sucção ela é sugada, né? Então ele consegue forçar, ele rompe as 7 camadas, introduz a cânula da sucção, que se compararia a um aspirador de pó muito mais potente, né? Ou então aquela cânula do dentista que suga a nossa saliva. Imagine aquela cânula com maior potência. Então começa a sugar. Se o bebê estiver com a apresentação pélvica, ou seja, com os pés para baixo, ele começa a arrancar os dedos do pé. Vai ser mais fácil mostrar nessa criança aqui, né? Se a criança tiver com a cabeça, com as pernas para baixo, o médico começa a arrancar. Nós estamos demonstrando nesse tamanho maior para ficar fácil a visualização. Porém, nesse tamanho, os ossos não passam pela cânula. Aí é um outro método. É um outro método. Inclusive, uma das gestantes que eu fiz atendimento, ela falava assim, doutora, eu quero o método da sucção. E ela estava com 5 meses. E eu falei para ela assim, infelizmente, o aborteiro não vai conseguir fazer em você porque o osso da perna do seu filho vai entupir no cano. O fêmur já está muito grande já. Já está muito grande, né? Então, a gente teve que falar palavras duras e fortes para ver se caía a ficha que ela tinha um filho, né? Porque elas acham que não é nada. Bom, então, acho melhor voltar para cá, para esse tamanho. Então, ele introduz a cânula, suga, começa a aspirar os dedos do pé, a perna, vai aspirando tudo. Já está aquele suco de sangue no útero, tudo é aspirado, sugado, sobra somente a cabeça não passa na cânula.
O médico retira a cânula, introduz uma pinça maior e consegue esmaga a cabeça com os fragmentos dos ossos boiando no sangue. Ele introduz de novo a cânula e aspira todo o conteúdo. Isso foi o método da sucção. Aí um outro método? É a curetagem. O procedimento é parecido. Detalhe, a mulher está sedada. Ela não vê nada disso, né? Nada disso. Isso feito em hospitais, que o pessoal diz, a luta das feministas é essa, né? Que seja feito, que seja legalizado porque é limpinho. Ou seja, as feministas querem que o nosso dinheiro, elas querem que o meu dinheiro, o seu dinheiro de impostos seja usado para isso nos hospitais limpinhos. Só que elas não dizem que no hospital limpinho, com um médico assassino e com um anestesista assassino, morre, além do bebê, que a gente tem certeza que morre, a mulher também pode morrer. Porque ela pode ter toda a assistência médica. Se ela perder o sangue dela em 2 segundos, mesmo que ela tome 3 bolsas de sangue transfusão, ela vai morrer. Vamos para o outro método? Sim, a curetagem. Então, introduz o mesmo processo inicial, só que ele introduz a cureta em vez da cânula e ele vai esquartejando o bebê que está tentando ali se salvar, se defender dos golpes mortais, e ele começa a esquartejar, a cortar o bebê também. Se o bebê tiver com a apresentação cefálica, com a cabeça para frente, ele começa a picotar a cabeça, mas é mais difícil. Ele introduz a pinça, esmaga a cabeça, ele pode associar com a cânula. Outro método é a microcesárea, que eles usam a partir desse tamanho e nesse tamanho também, né? Esses 2 tamanhos são o que mais se utiliza, o aborteiro assassino, ele utiliza a microcesárea. É feita uma cesárea, uma incisão de cesariana, e o nome microcesárea é porque a incisão é menor, né? Então eles tiram o bebê através da cesárea. Como o bebê pode sair vivo, nós já temos relatos, né, de bebês que nascem com 4 meses e que é possível sobreviver na incubadora, né? Então, se é possível esse bebê sobreviver na incubadora e sair vivo, por que pensar, né, nessa possibilidade de matar? Mas eles fazem assim, eles retiram o bebê vivo, eles enforcam o neném vivo com o próprio cordão umbilical, ele é enforcado, ou eles cortam o cordão umbilical muito próximo ao abdômen, né? E o bebê morre de choque hipovolêmico. Todo o sangue do corpo dele sai em 2 segundos, né? E para não sujar a toalha da mesa onde a mulher está deitada na maca, o aborteiro coloca o corpo do filho morto em cima dela. E ela não vê isso porque ela está anestesiada. Ela está anestesiada, ela não vê isso porque antes falaram para ela que o aborto era somente um pouco de tecido a ser retirado numa cirurgia rapidinho que não iria causar nada. E Exatamente. Aí temos mais um quarto método. Tem um método do envenenamento salino, em que o médico faz uma injeção. Isso é um método, todos eles são horrorosos, né? Mas esse é feito com acompanhamento de ultrassom. O médico retira um pouco do líquido amniótico. Naquele espaço de tempo, ele introduz também um líquido concentrado salino, em que o bebê morre queimado. E aí a mulher vai sentir o bebê quicando dentro dela, morrendo queimado. Ele sente que ele está sendo... Ele engole aquele líquido, ele queima por fora e por dentro. Muitas mulheres relatam para mim, nesses 10 anos, que fizeram esse método e na hora do bebê quicar, ela se arrepende nesse momento. Quando ela vê que o bebê sai, às vezes, vivo, queimado, não tem o que fazer, né? O bebê, alguns relatos, quando saem vivos, eles colocam na incubadora e a gente orienta as enfermeiras providas que estiverem perto, quem puder fazer, batizar essas crianças, né? Isso é uma coisa muito importante, o batismo das crianças, né? Nós sabemos que esse programa hoje, com esses relatos verídicos, verdadeiros, é muito forte. O programa é muito forte e creio que nós somos convidados após o programa a rezarmos pelas mães que depois de acontecer algo assim, aquelas mães que abortaram por N situações, de repente possam estar angustiadas, sofrendo muito com isso e rezar pelo fim do aborto no mundo, como a Ana colocava no primeiro bloco. Então, esses 4 métodos, Ana, é aquilo que, quando dizem legalização do aborto, é isso que querem legalizar. Sim, esses são os 4 métodos, entre aspas, oficiais. Existem os métodos caseiros, né? Os métodos caseiros, que são pílulas, medicamentos, sondas, e o bebê morre queimado também. Ou seja, é simples, realmente é uma situação assim, quando a gente fala de aborto, nós não estamos falando de pouca coisa, nós estamos falando de vidas humanas. Isso. E isso que acontece com essas vidas humanas. Ana, qual a melhor forma de evitar isso? O que nesses 10 anos teus de experiência, qual a melhor forma de evitar o aborto? Nesses 10 anos já atendi meninas com 12 anos, 11 anos, 13 anos, 14 anos, grávidas, 16 anos, até mulheres com 40 anos grávidas, né? Então, a melhor forma de evitar aborto é o ensino para a castidade e o ensino da fidelidade dentro do matrimônio. Muita gente na sociedade diz que a melhor forma de evitar seria a distribuição de preservativos e pílulas e DIUs. Todo mundo fala isso.
E eu tenho uma estatística minha pessoal, das mulheres que eu faço atendimento, né? Que eu sempre pergunto para elas, por curiosidade minha, né? Qual o método, você chegou a fazer algum método preventivo para não estar aqui, para fazer o aborto? E a maioria, número 1, pílula, né? Elas usaram pílula, teve uma que fazia monitoramento com celular, botava para despertar o relógio, ela tomava ininterruptamente por 6 anos a pílula e ela engravidou. Exato, e ela engravidou, né? Então, eu penso assim, imagina, se a pílula é a forma que a sociedade apresenta para evitar e a mulher engravidou, qual é a consequência de quem engravida tomando pílula? Procurar o aborto, né? Segundo lugar, camisinha. A maioria das pessoas, eu usei camisinha, o meu esposo utilizou, amarrou, mostrou para mim que não estava rompida. Então, eu não entendo, doutora, por que eu engravidei? Aí eu falo, você já sabia que existem as taxas de falha do látex? Que pelo látex pode passar poros, tem os poros, pode passar partícula. Se passar um espermatozoide, você não vai morrer, porque mulher grávida não morre, mas pode passar partícula viral. Gravidez não é doença. E você pode contrair até doença sexualmente transmissível, né? E outras coisas que, no terceiro item é o DIU, mulheres que utilizam DIU e que engravidam, né? Então, todos os métodos anticoncepcionais que a sociedade apresenta pra gente, eles têm as suas falhas e quando falham, o primeiro pensamento que as mulheres têm é de procurar o aborto. Doutora Ana Paula, nós agradecemos muito a tua presença. Você vai precisar vir aqui numa outra vez, porque são assuntos assim profundos e é 10, 11 anos de história sua em defesa da vida. Se você tiver mais dúvidas, que no momento aqui nós não tivemos condições, você pode entrar em contato conosco, simavida@evangelizarepreciso.com.br. Pode entrar em contato com o site da Casa Provida, www.casaprovidami.com.br. A doutora Ana Paula pode, através dali, desses meios, do site, do e-mail, estar respondendo a você. Muito obrigado pela sua presença, Ana Paula, e a todos nós nos encontramos no próximo Sim à Vida. Você gostou desse programa? Você pode assistir esse e outros programas na íntegra, tanto no nosso site da Casa Provida, que é www.casaprovidami.com.br, ou também entrar no YouTube, no Facebook, procure lá Casa Provida Mãe Imaculada. Você pode nos ajudar a divulgar a cultura da vida.